Continuando, então, tem um chat aqui, vamos ver. Chat é que a gente tem que entregar a decisão de saneamento do NAS semana e a aula. Ah, entendi. Mas vocês não têm aula todo sábado, né? Então, eu tô certa. Minha aula continua de 15 em 15 dias, então. Voltando à minha aula. Vamos aproveitar. É o seguinte. Eu vou passar, na hora que eu terminar aqui, eu vou postar o outro fórum para vocês se divertirem no final de semana, que eu sei que vocês não têm nada para fazer, que é o Mercador de Veneza, tá? Eu ia trabalhar com vocês o filme Obrigado por Fumar, mas eu não achei nem na Netflix, nem em lugar nenhum. Não achei nem no Amazon e nem no outro trem lá que a Sara, que a minha filha, me ajudou. A Malu disse que tem no Telecine, mas vocês já estudaram, já viram esse filme no Cine Perfil? Então, eu vou passar para vocês o Mercador de Veneza. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Tem algumas obras clássicas que o acadêmico do direito, que é o diferencial, deveria ler, tá? Uma delas, A República de Platão, né, Relic? Outra obra, o que é a Constituição de Ferdinand de La Salle. Essa obra de Shakespeare é um clássico, Mercador de Veneza. Então, eu vou postar o fórum aqui, tem o filme dele no YouTube, tá? Quem não quiser ler, pode assistir o filme. Se bem que eu acho que vocês deveriam ler, tá? Mas tudo bem, tanto tem como ler e como ver o filme também. Então, o fórum eu vou fazer sobre o Mercador de Veneza. Bom, continuando o nosso trabalho aqui, terminando o nosso exercício de aplicação 1, quando der mais ou menos 10h20, eu termino, tá, gente? Para vocês poderem entrar na outra aula. Aí nós comentamos lá. E aí fizemos a diferença, estamos lá falando ainda do artigo 240, em que a sociedade era patriarcal. Por isso que ele fala que a mulher com o casamento assume a condição de companheira com sorte colaboradora. Ou seja, a mulher ficaria só como colaboradora do marido. E quem assumiria toda a responsabilidade da família seria o marido. Bom, e naquela época, que aqui está a lei do divórcio, 6.515 de 77. Naquela época, a mulher ela poderia acrescentar, poderá acrescentar o sobrenome do marido, né? Já não era mais obrigatório desde que foi autorizada a lei do divórcio de 77. Antes de 77, era obrigado a mulher colocar o nome do marido. O que fez no Código Civil de 2002, que é o artigo 1565? Agora, quem tem responsabilidade sobre a família não é só o homem. Então, não é mais uma sociedade patriarcal. A responsabilidade da família é dos dois. Então, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes. Porém, nós ainda temos um resquício aí dessa visão patriarcal quando o texto começa com homem e mulher, e não com mulher e homem. Então, no português, a gente trabalha com ordem das coisas, né? Por isso, nós temos os numerais, ordinais, cardinais. Primeiro, tem um significado. Segundo, tem outro significado. Terceiro, tem outro significado. Então, numa ordem aqui do 1565, ele está dizendo que homem e mulher, ele começa com a responsabilidade que é histórica, um discurso ideológico de responsabilidade do homem, o que até hoje a gente ouve frases do tipo, homem não chora, homem tem que trabalhar, é o homem que tem que sustentar a casa. Quando a teor do 1565, ele quis quebrar esse paradigma, mas não conseguiu fazer isso por completo por conta do português, que insiste com a obrigação primeira do homem e mulher que assumem mutuamente a condição de consortes. Ou seja, eles são sócios e companheiros. Você não tem mais a palavra só companheira da mulher, mas os dois, um é companheiro do outro e responsável por encargos da família. Então, aqui
nós temos a responsabilidade familiar e não mais patriarcal, né? Houve essa mudança. E não tem mais obrigação também de um usar o nome do outro, mas qualquer um pode usar o nome do outro. O homem pode usar o nome da mulher e a mulher usar o nome do outro. Interessante que, com a lei do divórcio de 77, a mulher que poderia escolher ou não colocar o nome do marido. Com o Código de 2002, é facultativo eles colocar o nome deles. Então, tanto o homem pode querer usar o sobrenome da mulher e a mulher querer usar o sobrenome do homem. Essa segunda parte, sim, é um avanço aí para essa visão da responsabilidade, de que os dois têm a mesma responsabilidade sobre a família. Bom, essa seria a hermenêutica que a gente aplica aqui, usando as expressões, né? Vendo a diferença de companheira para companheiros, por exemplo. Vamos lá para a questão 3. Comente a frase. O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem nele. Essa frase está reforçando o que a gente falou na primeira aula da questão do discurso. Tudo que eu falo e reproduzo é um emaranhado de coisas que eu já li, ouvi, apreendi com os meus sentidos, né? Então, e lembrando que quando eu falo de linguagem, não é só a linguagem verbal, é a linguagem escrita, a linguagem corporal, né? Então, por isso que ele pensa e sabe o que diz, porque, na verdade, como eu falei na primeira aula, o sujeito, ele não ele não tem autonomia, ele não é o dono daquilo que ele escreve. Na verdade, o que é autônomo é o texto. Não existe singularidade no autor. Alguém, por exemplo, eu gosto muito de escrever, né? Então, não preocupa com os artigos de vocês, não, que eu já fechei, vai ser encaminhado para um livro, tá, gente? Já decidi que vai ser encaminhado para um livro que vai ser publicado pela Uni Evangélica. Bom, então vamos lá. Que é o texto do Lucas e do Helic, que estão bem na minha frente, tem uma aluna também, que eu esqueci o nome dela. Bom, então, como eu gosto muito de escrever, aquilo que a gente escreve, que a gente acha que é nosso, não é nosso. É isso que ele está falando nessa frase. Nós temos a ilusão de sermos autores do que dizemos. Eu não sou autora daquilo que eu digo. Eu só sou autora no que eu reproduzo. Porque a autoria mesmo, ela é textual. A singularidade é do texto e não do discurso. Porque o que eu estou falando é uma reprodução daquilo que eu ouvi, do que eu li, o que a gente faz é juntar contextos, que é o intertexto que a gente fala, e juntar discursos, que é o interdiscurso. Então, quem leu aquele texto que eu coloquei do Covid, para poder direcionar a escrita de vocês, eu não sei se vocês leram, mas eu remonto lá à Idade Média, fazendo uma comparação do que ocorreu na Idade Média com o que a gente está vivendo hoje. Na Idade Média teve a crise da retração, que foi lá a peste negra, né, que dizimou 1/3 da população da Idade Média. Então, se o Apocalipse começou, ele começou lá na Idade Média, né, dizimando 1/3 da população. Depois o Apocalipse repetiu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E novamente estamos repetindo o Apocalipse. Então, vou viajar um pouquinho na maionese com vocês. Segundo a física quântica, tempo e espaço não existe. Portanto, repetimos várias vezes aquilo que acreditamos estar vivendo. Repetindo, isso é uma análise do discurso. A gente reproduz coisas que a gente acha que é da nossa cabeça, mas, na verdade, é ideológico. É contexto do que já está sendo vivido, né? Então, por exemplo, o que a gente faz é juntar coisas que a gente leu e deduzir o que pode acontecer achando que você é autor daquela ideia. Você não é autor daquela ideia. Você concluiu através de um interdiscurso juntando textos. E o que mais fazemos é no direito, né? Quando a gente defende uma tese, né, e que vira livro, aliás, direito é ótimo para inventar tese, porque é a área que mais vende livro. O povo adora comprar livro, botar debaixo do braço, cidade intelectual, mas nunca abriu nenhuma folha do livro. Compra uma coleção de livros, aí vai lá ler 5 páginas.
Aí eu li o livro tal, leu nada, leu as 5 páginas, folheou lá o pré-sumário e concluiu o resto. É maravilhoso, mas é uma área boa para poder escrever e vender livro. Quando a gente fala da teoria da perda do tempo útil, que agora está em voga, eu ficar na fila, ter direito de indenização, eu ficar perdendo meu tempo tentando resolver um problema que é um direito meu, gera dano moral, enfim, isso já era presumido, gente. O que o cara fez foi fazer um interdiscurso. Ele colocou o que a lei já previa de dano moral, que tem a ver com o tempo. Meu tempo hoje vale dinheiro. Agora não vai valer tanto, né? Porque o povo tá ficando em casa, mas enfim, vamos viajar um pouquinho. Meu tempo vale dinheiro. Se eu ficar parando minha vida para resolver problema, eu quero ser indenizada, de ordem moral, inclusive. Isso já era previsto. Estava na responsabilidade civil, estava no direito das obrigações. O que o sujeito, como autor, fez? Ele só conseguiu fazer um interdiscurso, defender uma tese. Ele colocou no papel, de uma maneira lógica, o que já era presumido. E ali ele abriu precedentes para que fila de banco fosse autorizada, protocolos de telefone que você fica lá, piriri, não te atende, você tem direito de indenização também. Tem gente que não sabe, mas o call center é regulado por uma norma, um decreto federal. O limite que você pode ficar em call center para ele te dar uma resposta é 15 minutos. Se for atendido pelo call center, em 15 minutos ele tem que resolver seu problema. Aí o que o call center faz? Ele te atende menos de 1 minuto, mas fica te mandando de um lado para o outro para poder burlar a lei. Interpretando que ele tem que te atender em menos de 15 minutos. Só que a interpretação não é essa. A interpretação é que ele tem que resolver o seu problema em 15 minutos. Então, se você liga para um banco X, que a atendente fala, vou te reencaminhar, porque não é aqui. Aí você fica mais esperando encaminhar para o outro. E assim vai. Quando você vê, você tem 40 minutos, você está no telefone, perda do tempo útil, você tem indenização por dano moral em razão disso, tá? Então, a tese da perda do tempo útil, a teoria da escada pontiana, a direito é fato, valor e norma, que é a... Ai, gente, esqueci. Essa teoria também, que é super importante, que é... Esqueci agora o autor. Deu branco. Enfim, são várias... A teoria tridimensional do direito, professora, do Miguel Reale. Isso, Miguel Reale, teoria tridimensional do direito. Todas essas teorias não foram assim, eu não posso afirmar que o autor, quem criou essa teoria, ele é de fato singular. É uma ideia única dele. Não, o que ele fez foi um interdiscurso, porque essas teorias já estavam previstas dentro do texto. O que é o interdiscurso, então? O X da questão, por isso que eu falei que por maior que seja o processo, qual é a parte que você lê? Pedidos. O que é pedido? Interdiscurso. O que é o pedido? Intertexto. É a sua capacidade de concluir. E de repente, no pedido, você está desenvolvendo uma tese aí sem perceber e abrindo um precedente para a sua defesa. Tá? Então, fica a dica, a importância da conclusão daquilo que você lê. Não é à toa que a estrutura do silogismo é fatos, direito, pedido. Ou seja, a verdade, que é o axioma, é quando você tem uma premissa maior válida, uma premissa menor válida, e aí você produzir uma verdade válida. O mesmo raciocínio para o texto dissertativo. Introdução, desenvolvimento, conclusão. O que a conclusão faz? O que o pedido faz? Tenta buscar de você, sujeito, a singularidade, que não é sua como autor. Você é um autor na sua capacidade cognitiva de produzir um intertexto e interdiscurso, mas de criar aquela ideia, isso nasce da Constituição, do Congresso, das fontes materiais ou formais, no caso do direito, que leva à produção desse discurso, né? Bom, terminando aqui, a última questão que eu passei aqui fala do não dito. Muitas coisas a gente diz pelo não dito. E tem uma atividade que eu vou passar para vocês de brocardo jurídico, que é para vocês traduzirem o brocardo jurídico
e que vai ser nosso objeto de estudo na próxima atividade, mas eu estou me adiantando. O brocado jurídico é exatamente essa capacidade de produzir um interdiscurso numa frase muito curta. Infelizmente, nós perdemos no direito a ênfase que deveria ser dada para os brocados jurídicos, porque ele te ajuda a entender o direito. Bom, então nós temos um brocado jurídico que diz o seguinte: nulo crime sine praevia legem. E, em geral, os brocados jurídicos estão em latim. O que significa nulo crime sine praevia legem? Nulo crime sem prévia cominação legal. Beleza, resumi todo o direito penal na minha mente. O que não é fato típico e antijurídico não é crime. Beleza, pelo menos a parte, uma leitura global do direito penal eu tenho por conta de um brocado jurídico. Foi a capacidade de sintetizar esse interdiscurso. Ótimo. Então, o brocardo, ele consegue fazer isso, esse intertexto, que é essa conclusão que você tira daquilo ali e aplica. Só que um dos brocados jurídicos que a gente trabalha, que é a questão do mentir. Omitir não é sinônimo de mentir. E você, contratado para fazer defesa do seu cliente, vamos pegar a contestação que a gente já estudou? Você quer arrebentar com o seu cliente é quando você coloca na contestação o seguinte: de fato, aconteceu o que foi narrado. Porém, o reclamado não sabia que as consequências seriam essas. Você simplesmente, de uma maneira ética, prejudicou o seu cliente. Se você é contratado para fazer defesa do seu cliente, você tem que usar do direito que ele te possibilita exatamente o interdiscurso, o intertexto, porque se a gente está falando de discurso e ideologia, gente, é o que mais tem de todas as áreas do saber. E você deveria, dentro do Código de Ética, Estatuto da Advocacia, usar todos os meios que você conhece para defender o seu cliente. Se, ao contrário, na primeira oportunidade de fazer defesa, que é a contestação, você confessa, seu cliente pode até te processar e entrar com uma ação pelo fundamento da perda de uma chance. Porque ele teria chances nesse interdiscurso de ser defendido, ao invés de fazê-lo, você confessou ali que realmente fato aconteceu. Cuidado com isso. Um dia eu fui numa audiência em séries, como advogada do autor contra a empresa de telefonia X, que eu não vou dizer qual é. Chegando lá, um advogado foi numa audiência de conciliação, o advogado da outra parte, que me conhecia, pegou, eu falei assim, a conciliadora perguntou, vai ter acordo? O advogado falou assim, não tem acordo. Aí eu fiquei na minha, né? Eu falei, eu já imaginei que não ia ter. Ele falou assim, doutora, a empresa tal, que ele representava, a empresa tal não está fazendo acordo. E eles vivem fazendo coisa errada, mas eles não estão nem aí. A gente vem para cá porque é uma questão de formalidade. Mas a gente já fala mesmo que não tem acordo. Eles não estão cumprindo, nem os acordos que eles estão fazendo, eles estão cumprindo. Aí eu ouvi aquilo, né, que o cara falou, olha o discurso por trás disso. Eu virei para ele e falei assim, o senhor é preposto da empresa ou o senhor é advogado da empresa? Não, sou advogado da empresa tal, e batendo um papo, lelele. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, doutor, só me desculpa a franqueza, mas eu acho que eu não podia perder essa oportunidade. O senhor, como advogado do réu, o senhor é representante do réu. Como representante, o senhor fala em nome do réu. Se eu quisesse te prejudicar, eu ia pedir para a conciliadora reduzir em ata tudo que o senhor falou. Ou então reproduzir o que o senhor falou, gravando aqui o que o senhor falou. Não vou fazer isso porque eu acho que o senhor não teve noção da gravidade que o senhor falou. Se o senhor está advogando por uma parte, o senhor é a parte juridicamente falando. Quando o senhor fala que a parte não está cumprindo os acordos e que ela vive fazendo coisa errada, o senhor está confessando aqui que ela é errada. Isso aí, inclusive, é crime de consumo. Então, se o senhor não quer advogar para alguém que o senhor não reconhece que o seu cliente tem razão, não advogue. Não faça isso, porque o senhor pode responder eticamente e dentro do Estatuto da Advocacia, o tanto que isso é sério. Então, veja bem, gente, todos têm direito de defesa.
Por isso que cuidado para quem quer fazer concurso. Ah, eu quero fazer um concurso aí, eu quero ser defensor público. Se você for um defensor público, o que cair na sua mão, você vai ter que fazer defesa. Se cair um caso de um estuprador de um menino de 7 anos, você vai ter que fazer defesa dele, porque se não fizer, você está ferindo o direito dele de defesa. Então, uma contestação, você não pode começar um texto falando realmente fato aconteceu. Não, porque aí você é confesso. Você tem que não dizer, que é uma forma de defesa. Por quê? O não dizer é diferente do mentir, porque é uma questão até de obrigação. Né? Tem o não dito é uma questão que deve ser concluída pelas partes. Então, veja bem, vou resumir numa outra situação. Uma pessoa me procurou para fazer uma defesa trabalhista. E o cara construía casas e tinha uns pedreiros que entraram com ação contra ele, querendo reconhecimento de vínculo empregatício. E esses pedreiros trabalharam para ele durante um tempo e o valor da ação era altíssima. Aí ele me procurou. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, era uma defesa, então ele era réu, né? Ação mais de 200 mil reais. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu vou ser franca com você. Você torce muito para que o advogado da outra parte não diga o que tem uma provinha aqui que é o X da questão e não consiga provar. Se ele não conseguir provar, você vai ganhar. Porque eticamente, dentro do estatuto, o que você está fazendo, para mim, se você trabalha com isso, com construção, muito, você é um empregador. E também, para mim, não interessa saber isso. Eu estou com um processo aqui, eu vou resolver um processo, porque não é minha função ser Sherlock Holmes. Né? Eu não sou investigadora, minha função é advogar apenas. Então, eu quero só que você me fala, você contratou esses funcionários como empregadores? Não, eu contratei como prestador de serviço. Beleza, coloquei lá. Segundo, tem como provar que você constrói várias casas? Você tem o hábito de construir várias casas? Aí ele, não, eu construí, foi a casa da minha mãe, da minha irmã. Aí eu falei assim, já encerra por aí que eu não quero saber as demais que você construiu. Não me interessa. Aí fui lá, construiu as casas da mãe e da irmã. Eu ando fazendo isso, sabe, gente? Porque o povo mente pra gente. Aí eu falei assim, então eu vou repetir aqui. Você me falou que é isso, isso. Então assina aqui embaixo. Assinou. Aí eu falei pra ele, assim, se chegar na audiência e o juiz fizer alguma pergunta, claro que ele não vai fazer para mim, porque eu não posso depor, nem sou testemunha, eu sou advogada, mas se fizer uma pergunta para você e você falar o contrário, problema seu. E eu não vou te defender sabendo que é verdade. Eu vou me omitir de manifestar no processo. Então, estou te falando que eu funciono dessa forma. Então, você torça para o advogado da outra parte não apresentar a defesa. Qual seria a defesa do advogado do autor? Ele teria que pedir para oficiar o banco, Caixa Econômica Federal, para apresentar o número de financiamentos que o cara, meu cliente, estava fazendo para construir casas para os outros. Se o autor pedisse essa prova, ia mostrar lá o número de financiamentos, que eu nem sei quantos eram e nem quis saber, porque, repetindo, eu não sou Sherlock Holmes, eu só faço defesa. Ótimo, mas imagina que esse cara tivesse 4 financiamentos para fazer construção para os outros. Ele era empregador, esse cara ia ganhar ação. Pô, chegou no dia da audiência de instrução, o advogado ficou calado. O meu não dito era supor. Então, o não dito, ele parte de uma pressuposição, de um subentendido. Como advogada dele, eu só advogo, eu represento. Eu não posso nem ser ouvida, porque eu não sou nem preposta e nem testemunha. Mas ele pode. Então, eu deixei bem claro que, eticamente, se tivesse alguma prova naquele sentido, eu não defenderia. E ele aceitou. E isso estava no papel. E a sorte dele é que o outro advogado não atentou para esse fato e perdeu a ação. É isso que eu quero que vocês entendam o raciocínio do não dito. Então, veja bem o que fala que o não dito é um interdiscurso também. O não dito, entendido como subentendido e pressuposto, tem sido objeto de estudo de vários autores.
Há o que deriva da linguagem, que é o pressuposto, e o que dá em contexto, que é o subentendido. O subentendido depende do contexto. Essa é uma frase do Crow, que trabalha com a filosofia da linguagem. Então, vamos lá. Qual o não dito das seguintes frases? Eu já vou resumir, porque nosso tempo está acabando. Fulano parou de beber. Qual que é o não dito? O não dito é que ele bebia. Se eu falo que ele parou de beber, eu pressuposto que ele bebia, né? Então, ao invés de você falar, fulano bebia muito, você vai falar, nossa, fulano parou de beber. Outra coisa, parou de beber porque fazia mal. Por que fazia mal para ele? Ou porque a religião não permitia, ou porque ele era doente. Você não sabe qual é o pressuposto, mas eu posso ter vários não ditos numa frase dessa aqui, que pode abrir várias possibilidades de um não dito. Letra C. A melhor iluminação aumentará com certeza a sensação de segurança no entorno das escolas. Mas é inquestionável que apenas a presença constante do policiamento preventivo poderá levar à queda sensível da criminalidade. Qual que é o não dito? A região não tem policiamento. Porque se tivesse, não precisava de policiamento ali preventivo. Então, veja bem, na defesa, é muito importante a gente trabalhar com o não dito, porque ele dá um sentido diferente do que você dizer. O ataque nem sempre é bom. O ataque pode te prejudicar e, via de consequência, prejudicar o seu cliente. A maneira como você expressa, dizendo o que não disse, é o X da questão na análise do discurso também, principalmente na área do direito. Tá? Então, nem sempre atacar é bom. Processo, dando outro exemplo de uma ação, o cara entrou com uma ação também trabalhista, falando um monte de coisa lá do meu cliente. Só que o meu cliente não era funcionário da empresa. E o vínculo é com o empregador. Ele não era empregador, ele era empregado. Então, ele entrou com a ação errada. Resumindo, foi um show a audiência, né? Um show. No final, a juíza virou para mim e falou assim, doutora, a senhora tem mais uma pergunta para fazer? Eu nem quis fazer, porque do jeito que estava a dinâmica da audiência, gente, o maior inimigo do cliente o maior inimigo do advogado é o cliente dele. Porque ele fala o que não devia. Na hora que... Aí o meu cliente estava depondo e a juíza trucidando ele. Aí quando eu vi que ela não conseguiu tirar o que queria, aí passou para a pergunta para o advogado do autor. O advogado do autor, simplesmente ele me beneficiou. Aí a juíza perguntou para mim, doutora, só tem alguma pergunta para fazer? Eu até tinha 3, mas eu pensei, se eu for fazer essas perguntas, esse mané responder e falar X, eu vou perder o que eu tenho certeza que eu ganhei. Eu não vou perder. Aí eu falei, não, excelência, não tem nenhuma pergunta. Aí quem assiste a gente acha assim, nossa, porque tem gente que pensa que uma audiência de instrução, o máximo do advogado é verbalizar, né? Fazer o Não, gente. Muito importante é saber calar. Aí eu, não, excelência, acabou, não tem nenhuma pergunta. Aí a juíza acabou com o advogado do autor. Falou assim, doutora, já não tem nenhuma pergunta para fazer? Porque ela já entendeu tudo aqui, que vai dar a sentença aqui, ó. Como é que vocês vão acionar o judiciário com uma ação dessa, ridícula dessa? A juíza acabou com o autor. E, então, ela percebeu que o meu não dito já estava tudo resolvido, eu já sabia que eu ia ganhar tudinho ali. Entendeu? Então, esse é o raciocínio do não dito. É melhor você não falar do que ficar falando lá e quem fala demais dá bom dia a cavalo. Acabou. Beijos. 1 minuto para a próxima aula. Tchau, gente. Qualquer dúvida, manda no EAD.